Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu vou tentar ser rápido, mas como disse o Sr. Ministro, os temas abordados são tantos que nós temos, obviamente, perguntas sobre estes temas todos e também teremos que repor alguns números que não são bastante reais, como é timbre deste Governo e, em particular, deste Ministro. 3 ou 4 questões muito concretas sobre o Ciresp. O Sr. Ministro nunca veio reconhecer aquilo que propôs, que prometeu e que anunciou que o Estado ia ficar com a maioria do capital do Ciresp. Nunca teve a humildade de vir ao Parlamento dizer que afinal não foi capaz e reconhecer que a alternativa foi outra. Não sabemos se agora, ao fim de tantas horas de negociação, se vai finalmente cumprir aquela promessa que nunca reconheceu que tinha falhado. Mas sobre o Ciresp, há questões concretas que nós temos que colocar. O Sr. Primeiro-Ministro, logo em 2017, anunciou que o Estado, além de ir financiar a compra de novas antenas de ligação ao satélite, ou seja, de repor a própria redundância que tinha sido retirada por ele enquanto Ministro da Administração Interna, quando renegociou o Ciresp, que tanta falta fez em Pedrógão, disse que iam enterrar cerca de 1000 quilómetros de cabos do Ciresp. Ia ser feito o enterramento de cerca de 1000 quilómetros. No primeiro ano seriam 300 quilómetros e depois por aí continuaria. Eu gostava de saber, ao detalhe, desde então, quantos quilómetros de cabos foram enterrados pelo Ciresp em Portugal. Segundo, se o Governo tem consciência que quando anunciou o reforço desse sistema, conhecendo as regras da contratação pública, não só descapitalizou uma empresa que terá adiantado o dinheiro para fazer este investimento e que agora está a meio de uma negociação. O Governo nunca divulgou ao Parlamento, apesar de destinado várias vezes, o contrato, o acordo, os termos da negociação feitas com a empresa que gera o Ciresp, quando foi acordado, por um lado, a compra do capital por parte do Governo e, por outro, a negociação para ter o Presidente da Sociedade, que, segundo o Sr. Ministro, daria uma posição muito confortável e de grande decisão na gestão do Ciresp. E nós nunca ficámos a saber isto, o Sr. Ministro nunca revelou, nunca respondeu ao Parlamento, nunca foi transparente, nunca apresentou os documentos ao Parlamento. Terceira pergunta. Invariavelmente já ouvimos operacionais e especialistas da Proteção Civil dizer que o problema não é o Ciresp, é a utilização que se dá ao Ciresp, e o seu próprio Secretário de Estado já disse mais do que uma vez que o Ciresp era um bom sistema, mas que muitas vezes não era bem utilizado, palavras minhas. A pergunta que eu faço é: fez o Governo formação aos operacionais, aos comandantes, às forças do terreno, sobre qual a melhor forma de tirar partido desta rede que tantas vezes tem falhado em alturas cruciais, precisamente naquelas que não devia falhar? Terceira pergunta. Relativamente aos meios aéreos de combate aos incêndios. Nós estamos a poucos dias de entrar na fase seguinte do dispositivo. O Sr. Ministro conseguiu falar 40 minutos sem se referir a esta matéria dos meios aéreos. Eu sei que o Sr. Ministro vai dizer que a responsabilidade é do Ministro da Defesa. Imagino eu. Mas a responsabilidade da Proteção Civil é sua e é deste Governo. O Governo voltou a falhar quando está em funções há quase 4 anos na contratação atempada de meios aéreos. Como disse o deputado Luís Marques Guedes, o Governo ocultou a verdade aos portugueses e eu digo outras palavras. O Governo mentiu aos portugueses ao dizer que o Tribunal de Contas era responsável por este atraso quando o Governo nem sequer tinha entregue ainda os contratos no Tribunal de Contas. Isto é uma falha grave e é uma irresponsabilidade e, sobretudo, uma falta de respeito institucional pelo Tribunal de Contas, pela Assembleia e pelos portugueses. Eu quero perguntar quando é que temos os meios aéreos em falta, se o Governo vai fazer adjudicações diretas ou não e se aqueles meios previstos para a próxima fase, que começará dentro de dias, vão estar operacionais e disponíveis ou não. Porque é o segundo ano consecutivo que os meios, alguns já estão a ter no terreno e não podem ser utilizados. Sr. Ministro, sobre o fogo de Monchique, a sua antecessora na pasta foi a Ministra Constância Urbano de Sousa e o ex-Secretário de Estado, mesmo das tragédias de Pedrógão, de 15 de outubro, dos focos que ocorreram entretanto, foram rápidos e transparentes a entregar a este Parlamento as respectivas fitas do tempo. O PST continua à espera da fita do tempo do fogo de Monchique,
que o Governo nunca entregou. A própria Comissão, o Observatório Independente, se queixou do atraso a receber esta matéria. Queixou-se também aqui sobre aquilo que tem sido a reforma que o Governo fez no setor. O Sr. Ministro disse há pouco que o Governo atendeu ao cumprimento estrito das recomendações da Comissão Técnica Independente. E eu peço a sua atenção para ler a ata da última reunião deste Observatório neste Parlamento, que é do princípio ao fim um rol de críticas ao desrespeito pelo Governo, ou não coincidência, o Governo não é obrigado a seguir o que o Observatório faz, mas o Governo anuncia que faz o cumprimento estrito e a seguir tem o Observatório que diz que não é verdade, e antes pelo contrário. Já aqui repetimos várias vezes, o Governo tomou o primeiro relatório da Comissão Independente como um guia para justificar as suas opções políticas, mas ignorou olimpicamente o segundo relatório da Comissão Independente relativamente aos fogos de 15 de outubro. E, portanto, o Governo não pode dizer que cumpre as recomendações feitas pelo Observatório na íntegra, porque isso não corresponde à verdade, apesar de, com toda a frontalidade, ter seguido algumas delas. Não pode dizer que segue todas, a questão é que não segue a maior parte delas, quando tenta criar a ideia que está a profissionalizar os bombeiros. Tem o Observatório que diz que não, que as EIPs não são profissionalização, porque apenas assegura das 9 às 5. Tem o Observatório a criticar o Governo, porque o Governo vem dizer que faz esta reforma da Lei Orgânica da Proteção Civil e que vai criar uma nova estrutura territorial que o próprio Partido Socialista confessa que é por razões económicas. Argumenta que a capilaridade dos bombeiros e dos concelhos permite, através das CIMs, ter uma maior presença no território e que a GNR não acompanha esse movimento porque está em todos os concelhos. Esse argumento não vale para os bombeiros, que há muito mais corporações de bombeiros em concelhos do que propriamente quartéis da GNR. E, Sr. Presidente, não lhe quero tomar muito mais tempo, mas quero apenas repor mais algumas perguntas, que são bastante rápidas. O Sr. Ministro, aliás, disse aqui que relativamente ao ano passado há uma melhoria em vários aspectos, disse até que o Governo tinha conseguido envolver vários agentes para fazer a evacuação de aldeias no fogo de Monchique. De facto, funcionou essa matéria, mas não é verdade que a Segurança Social tenha participado pela primeira vez. Quem já assistiu muitas vezes a este fenómeno sabe perfeitamente que as câmaras municipais o fazem com o apoio da Segurança Social, com o apoio da Proteção Civil e com o apoio da GNR. Sr. Ministro, último tema sobre a questão dos refugiados. O Sr. Ministro sabe perfeitamente que em duas áreas da sua tutela, numa nós somos muito críticos e na outra temos acompanhado parte da sua intervenção. Há uma notícia na comunicação social sobre a execução do FAMI que o Governo já teve a oportunidade de vir esclarecer. Mas a pergunta, já esclareceu se nós estivermos satisfeitos com o esclarecimento. A pergunta que eu gostava de fazer, Sr. Ministro, é se a execução deste pacote de medidas, deste pacote de investimento, está atrasada por questões burocráticas, por falta de execução dos agentes, ou se destina, porque nós não conhecemos, e é isso que gostava de pedir, qual é o destino destas verbas? Para que meios? Para que investimentos? É, por exemplo, para o Centro Temporário de Acolhimento de Jovens que está a ser criado? Eu gostava que fosse transparente nessa matéria. E, Sr. Ministro, um último alerta e que termino em jeito de pergunta. O Parlamento discutiu, esta Comissão, recentemente, três resoluções do Bloco de Esquerda sobre a integração de refugiados. O PSD tem estado de acordo com o Governo naquilo que é a estratégia e a boa intenção do Governo no acolhimento de refugiados. Por outro lado, faz aqui um alerta nesta Comissão que nem tudo aquilo que são as boas intenções do Governo estão a ter correspondência na realidade e que muitas vezes a propaganda e a boa vontade são inimigas da boa integração. E nós estamos a lidar com casos sensíveis em que a frustração das pessoas é um perigo para eles e para todos nós que queremos integrar. E muitas vezes, quando as promessas não são cumpridas, está-se a jogar com os sentimentos das pessoas e, sobretudo, com a fragilidade de uma comunidade que já viveu muitos problemas e que nós queremos acolher e acolher bem. Por vezes, a falta de profissionalismo, a falta de conhecimento e, sobretudo, a falta de transposição daquilo que são as intenções para a realidade ao nível da educação, da aprendizagem do português, da integração no mercado de trabalho, no acolhimento, na habitação. Se aquilo que é anunciado não corresponde depois à realidade, nós estamos a criar frustração. E, Sr. Ministro,
não há maior perigo no acolhimento de refugiados e, sobretudo, na integração de refugiados do que é a frustração. E o PSD, como partido responsável e como partido que tem estado ao lado do Governo nesta matéria, tem aqui a frontalidade, porque já o fez muitas vezes em privado e o fazer em público, para lhe chamar a atenção que é preciso alguma humildade do Governo, maior empenhamento ainda e maior realismo no processo que estão a fazer. Porque nós queremos que aquilo que o Governo anuncia que faz corresponda à realidade. E é por isso que chamamos aqui a atenção, porque queremos que cumpram bem esse objetivo, porque o que está a acontecer não é isso. Muito obrigado.